Você já parou para pensar no que acontece depois que as câmeras se apagam? O programa termina, o público vai embora, os convidados voltam para casa. E aí, ninguém mais liga. Em julho de 2000, uma mulher chamada Nancy Campbell Panitz voltou para casa depois de ter sua vida destruída em rede nacional de televisão. Naquela mesma noite, ela foi espancada e estrangulada até a morte pelo homem que a humilhou no palco. E o apresentador mais famoso dos Estados Unidos dormiu tranquilo. Esse é o caso que expõe o que a TV Trash faz com pessoas reais. Para entender o que aconteceu com Nancy, você precisa entender o mundo que Jerry Springer criou. Gerald Norman Springer nasceu em 1944 em Londres, filho de refugiados judeus alemães que escaparam do Holocausto. A família emigrou para os Estados Unidos quando ele ainda era criança, e Jerry cresceu em Nova York, com um background completamente distante do caos que ele um dia colocaria no ar. Ele se formou em Direito, trabalhou na campanha de Robert Kennedy em 1968, foi vereador e chegou a ser prefeito de Cincinnati. Em 1977, ganhou 10 Emmys, regionais como âncora de telejornal. Era por todos os critérios um homem sério. O The Jerry Springer Show foi lançado em setembro de 1991 como um programa de entrevistas focado em temas sociais e política americana. Nos primeiros anos era apenas mais um talk show, mas as audiências eram mediocres. E alguém dentro da produção teve uma ideia: para aumentar os índices de audiência. O estilo foi radicalmente alterado, com foco em conteúdo cada vez mais escandaloso e indignante. A fórmula foi simples: traga pessoas com segredos. Exponha os segredos ao vivo. Deixe a destruição acontecer. Repita: o público adorou. Nos anos 90, o Jerry Springer Show se tornou um fenômeno cultural nos Estados Unidos. Em certos períodos, o programa superou Oprah nas audiências, a apresentadora mais poderosa da televisão americana. O show foi ao ar com quase 4.000 episódios, entre 1991 e 2018. 27 temporadas, milhões de espectadores por episódio. E o que o público via toda tarde? Triângulos amorosos revelados ao vivo. Famílias destruídas. Pessoas sendo humilhadas diante de milhões de estranhos. Brigas físicas no palco que os seguranças precisavam separar. Críticos alegavam que aquele conteúdo era responsável por corroer a sociedade americana. Um cineasta britânico descreveu o programa como uma espécie de coliseu romano, choque puro, espetáculo puro, confronto puro, mas ninguém parava de assistir. Muitos acreditam que o programa foi uma das bases que favoreceu a ascensão de Donald Trump ao poder, ao normalizar o espetáculo do caos e da humilhação como entretenimento político. Por trás das câmeras, a produção sabia exatamente o que estava fazendo. Os produtores tornaram-se imunes às críticas e aos protestos diários que enfrentavam ao chegar para trabalhar. A pressão pública apenas nos uniu mais como equipe, refletiu o produtor Tobi Yoshimura no documentário da Netflix. Havia um método, havia uma estratégia, e havia vítimas reais no centro disso tudo. Nancy Campbell tinha 52 anos em 2000. Ela não era uma personagem de programa de TV, era uma mãe. Uma mulher que havia construído uma vida estável para os filhos depois de anos difíceis. Nancy conheceu Ralph Panitz em uma sala de bate-papo da OL. Era o início da era da internet, e aquele romance online pareceu especial. Ralph era alemão, tinha uma história de vida complicada e Nancy se apaixonou. Os dois se casaram, mas o casamento durou apenas 15 meses. Eles se divorciaram em fevereiro de 1999. O problema é que, mesmo depois do divórcio, Ralph nunca saiu completamente da vida de Nancy. Os dois mantinham uma relação intermitente, com Ralph voltando a morar com ela nos momentos em que estava com problemas no relacionamento com outras mulheres. Nancy ainda tinha a esperança de que ele voltasse de verdade. Ainda acreditava que havia algo a salvar. E foi exatamente essa esperança que a tornou vulnerável ao que viria a seguir. Em maio de 2000, Nancy recebeu um contato da produção do The Jerry Springer Show. Segundo o filho dela, Jeffrey Campbell, Nancy acreditava que Ralph havia sido deportado para a Alemanha e que o programa pagaria pela viagem dele de volta aos Estados, unidos para que os dois se reconciliassem. Ela foi a Chicago com essa esperança no coração. Achava que seria uma surpresa romântica, que Ralph a escolheria. Mas Ralph tinha outros planos. Ralph estava casado com outra mulher, Eleanor Panitz, e planejava usar o programa para dar essa notícia a Nancy publicamente. No palco, Ralph e Eleanor humilharam Nancy ao ponto de ela abandonar o cenário. O filho de Nancy, Jeffrey, assistiu tudo depois e disse: ela parecia um cervo pego pelos faróis. O que está acontecendo aqui? Ao contrário de muitos convidados, ela não gritou nem partiu para uma agressão física. Ela simplesmente foi embora. Depois do programa, ninguém da produção entrou em contato com Nancy para saber como ela estava,
Onde ela foi, se estava bem. Ela voou de volta para casa sozinha, arrasada, sem nenhuma rede de apoio. 24 de julho de 2000. 2 meses depois das gravações, o episódio foi ao ar. Naquela manhã, Nancy havia ido ao tribunal pedir que Ralph, que estava morando com ela novamente após brigas com Eleanor, fosse removido de sua casa. O juiz concedeu a Nancy a posse exclusiva do imóvel e uma ordem de restrição contra Ralph Penitz. Mas naquela noite, Ralph foi a um bar, e foi lá que, segundo relatos, o episódio do Jerry Springer começou a passar na televisão. A humilhação pública, a perda da casa no tribunal, o álcool. Tudo ao mesmo tempo. Nancy Campbell Penitz foi espancada e estrangulada em 24 de julho de 2000, pouco depois da exibição do episódio do programa de Springer, em que ela foi confrontada pelo ex-marido e sua atual esposa. Ela foi encontrada morta em sua própria casa. A ordem de restrição estava assinada. O episódio estava no ar. E Nancy não estava mais aqui para ver nenhum dos dois. Ralph Penitz foi preso, julgado e condenado. Ralph Penitz, de 42 anos, foi considerado culpado de homicídio, em segundo grau pelo assassinato de Nancy Campbell Penitz, de 52 anos. O júri deliberou por 18 horas ao longo de 2 dias e também o condenou por violação de ordem de proteção contra a violência doméstica. Ralph Penitz foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O juiz criticou abertamente os produtores do programa durante a sentença. Não foi apenas uma condenação criminal. Foi uma declaração pública de que algo havia saído muito errado muito antes daquela noite. Jeffrey Campbell, filho de Nancy, entrou com uma ação judicial contra Jerry Springer e os produtores do programa. Jeffrey processou Springer e os produtores, mas acabou desistindo sem acordo financeiro, em parte porque o espólio de outra vítima havia perdido um processo semelhante contra o programa, The Jenny Jones Show. E Jerry Springer? O que ele disse? Em entrevistas, Springer minimizou o impacto de seu programa, chamando-o de um programa de TV idiota. Ele também se distanciou da responsabilidade, dizendo que não estava envolvido nos detalhes da produção. Segundo um crítico de mídia de Chicago entrevistado no documentário da Netflix, Jerry era caloroso, carismático e empático, e você jamais saberia isso pelo programa que levava seu nome. Ele tornou aceitável para as pessoas assistirem e considerarem tudo aquilo entretenimento. Embora tenha sido responsabilizado por várias controvérsias públicas, Springer e sua equipe nunca admitiram culpa pelas consequências trágicas. Nancy Campbell foi usada como matéria-prima para entretenimento, e quando o produto foi consumido, ninguém se lembrou dela. The Jerry Springer Show encerrou suas atividades em 2018, após 27 temporadas e quase 4.000 episódios. Nos anos seguintes, Jerry ainda apresentou um programa de tribunal, chamado Judge Jerry, e manteve um podcast. Mas o rei da TV Trash havia perdido seu trono. Jerry Springer morreu em 27 de abril de 2023, aos 79 anos, em sua casa em Evanston, Illinois. A família confirmou que ele havia sido diagnosticado com câncer de pâncreas alguns meses antes. Antes de morrer, em uma das últimas entrevistas registradas, ele admitiu que acreditava ter arruinado a cultura com seu programa. Uma confissão tardia, para uma mulher que já não podia ouvi-la. Em janeiro de 2025, a Netflix lançou Jerry Springer, Brigas, Câmera, Ação, um documentário em 2 episódios que examina a ascensão e queda do programa, os bastidores da produção e as consequências reais para os convidados. O documentário inclui uma entrevista com Jeffrey Campbell, filho de Nancy, que confronta os produtores pela manipulação de sua mãe. A série contém entrevistas com ex-produtores, convidados e críticos que analisam o impacto do programa na televisão americana e na sociedade. O próprio Jerry Springer se recusou a participar do documentário. Ele está disponível agora na Netflix, e é impossível assisti-lo sem pensar em Nancy. O The Jerry Springer Show existiu por quase 30 anos, porque as pessoas assistiam, porque humilhação era entretenimento, porque drama real era mais barato do que ficção. E Nancy Campbell Penitz pagou o preço mais alto de todos por isso. Ela foi ao programa acreditando em amor, saiu destruída. E ninguém da produção sequer pegou o telefone para saber se ela estava bem. Se você chegou até aqui, deixa o like e comenta o que você acha. O programa tem responsabilidade moral pelo que aconteceu com Nancy? Inscreva-se no canal. Tem muito mais caso vindo por aí.